na nossa região, a África do Sul representa 88% dos casos e a República Democrática do Congo 6%, portanto mais de 90% dos casos da nossa região vêm destes dois países. Eu queria também aqui dizer um pouco o que está a acontecer ao nível global. Ao nível do mundo, continua a expansão do número de casos de forma contínua e desde 28 de maio, diariamente se registram mais de 100 mil casos a nível global. Ontem foram registrados 187 mil casos a nível global, no dia anterior 178 mil casos. Portanto, o número de casos nos últimos dias ao nível global também tem estado a aumentar. No nosso continente, a região austral é agora aquela com o maior número de casos a nível do continente. Um comentário sobre a epidemia na África do Sul. Não temos ali a curva da África do Sul, porque ela domina muito o gráfico e não deixa as outras curvas ficarem visíveis, mas a África do Sul está agora com cerca de 97 mil casos e nos últimos 10 dias a África do Sul tem registrado diariamente entre 3 mil e 4 mil casos. A epidemia é ainda dominada na África do Sul pelos casos no Cabo Ocidental, mas com uma proporção menor que nas últimas semanas. O Cabo Ocidental agora tem um pouco mais de metade dos casos da África do Sul. Há 2 semanas atrás, o Cabo Ocidental tinha 2/3 da epidemia da África do Sul e, portanto, a importância da epidemia no Cabo Ocidental reduziu, principalmente à custa da subida de casos na província de Gauteng. Aqui neste gráfico nós vemos que as curvas de Madagascar e de Zâmbia são aquelas que dominam o gráfico, mas a curva de Moçambique, que aparece ali em vermelho, também começa a ficar com algum destaque. O próximo, por favor. Aqui apresentamos o número de casos de Covid-19 na nossa região por milhão de habitantes. Nós fazemos este cálculo por milhão de habitantes, pois nos permite comparar países com um número de habitantes diferentes. E aqui nós vemos que Moçambique é um dos países da região que apresenta o menor número de casos por milhão de habitantes. Para efeitos de comparação, por exemplo, a Zâmbia tem 3,5 vezes mais casos por milhão de habitantes e a África do Sul tem 69 vezes mais casos por milhão de habitantes quando comparado com Moçambique. O próximo, por favor. Aqui apresentamos a mesma análise por milhão de habitantes, mas para óbitos, e vemos que Moçambique é um dos países da região que apresenta o menor número de óbitos por milhão de habitantes. Este gráfico foi atualizado no dia 19, portanto, o óbito de ontem ainda não está aqui equacionado, mas a adição deste óbito não vai mudar a posição de Moçambique naquele gráfico. O próximo, por favor. Aqui apresentamos, neste gráfico, o número de testes realizados e o número de casos positivos no nosso país. Então, agora estamos com um pouco mais de 24 mil testes realizados e temos 737 casos positivos. Portanto, o número de testes está nas barras azuis e o número de casos positivos na barra cor-de-rosa. A taxa de positividade é de 3%. Portanto, 3% das amostras que nós testamos são positivas para a Covid-19. Essa é a média nacional. O próximo, por favor. Aqui apresentamos a mesma informação, mas por província. Portanto, nas barras azuis temos o número de testes realizados por província, nas barras cor-de-rosa temos o número de casos positivos e aquela linha vermelha que passa é a taxa de positividade por província. O que nós notamos é que as províncias de Cabo Delgado e Nampula são aquelas que têm a maior taxa de positividade. Portanto, precisamos de testar menos amostras para encontrar mais casos positivos naquelas duas províncias. O próximo, por favor. Aqui apresentamos o número de indivíduos testados e de casos positivos por mês. Portanto, a primeira barra do lado esquerdo é o mês de março, a segunda é o mês de abril, a terceira é o mês de maio e a quarta é o mês de junho.
Portanto, vemos que há um crescimento do número de testes que nós realizamos ao longo dos meses e há também um crescimento do número de casos positivos que nós encontramos por mês. Para o mês de maio, nós testamos 2,6 vezes mais indivíduos que no mês de abril. Para o mês de maio nós realizamos 4,9 vezes, portanto quase 5 vezes mais testes que no mês de abril e encontramos 2,5 vezes mais casos positivos que no mês de abril. O mês de junho ainda está incompleto. Nós, até agora, com este mês incompleto, já testamos 1,5 vezes mais que no mês de maio e encontramos, até agora, 2,5 vezes mais casos que no mês de maio, até agora, neste mês incompleto. Portanto, nós estamos a testar mais, mas também estamos desproporcionalmente a encontrar mais casos positivos entre os testes que nós fazemos. O próximo, por favor. Aqui nós representamos o número de casos positivos por semana epidemiológica. Portanto, nós vemos que nesta semana em que estamos agora já encontramos 49 casos positivos. Na semana anterior encontramos 135 casos positivos. Portanto, nas últimas 3 semanas temos encontrado menos casos positivos que na semana anterior. Este tipo de oscilação é um tipo de oscilação que se pode esperar numa epidemia que é dominada por focos de transmissão, portanto pode haver esta oscilação do número de casos que nós encontramos por semana, mas no geral, como viram no gráfico dos meses, a tendência no geral é uma tendência crescente do número de casos positivos que nós encontramos. O próximo, por favor. O próximo, por favor. Aqui nós mostramos a origem epidemiológica dos casos. Nós classificamos aqui os casos positivos em 4 categorias. Os casos importados, que é a barra de cor púrpura que está em baixo. Os casos que nós encontramos através do rastreio de contactos, que é a barra amarela que está a segunda a contar de baixo. Depois temos os casos relacionados com o surto que tivemos em Afungi, em cor azul, que é a terceira barra a contar de baixo. E depois a barra superior, que é os casos encontrados por vigilância, principalmente ao nível das unidades sanitárias. E nós vemos que em tempos recentes, as cores que assumem maior importância naquele gráfico é a cor de rosa, portanto a vigilância ao nível das unidades sanitárias, e a cor amarela, que é o rastreio dos contactos dos casos positivos. Portanto, durante muito tempo a nossa epidemia tinha sido dominada pelo surto no acampamento em Afungi e hoje este número de casos assume uma importância menor na nossa epidemia total. O próximo, por favor. Aqui vemos o perfil dos casos positivos em Moçambique. Nós temos, na nossa epidemia, nós temos cerca de 1/3 dos casos são indivíduos do sexo feminino e temos, em termos de grupos etários, a maior parte dos casos no grupo etário entre os 15 e os 59 anos de idade. Em termos de sintomatologia, nós temos aproximadamente metade dos casos assintomáticos e metade dos casos com sintomas, principalmente sintomatologia leve, embora nas últimas semanas começam a aparecer indivíduos com sintomatologia que requer hospitalização. O próximo, por favor. Aqui apresentamos uma análise daquilo que está a acontecer na província de Cabo Delgado, desde o início da epidemia naquela província, e apresentamos aqui o número de indivíduos testados e o número de indivíduos que testam positivo ao longo das semanas. Portanto, a barra azul é o número de indivíduos testados, a barra cor-de-rosa é o número de indivíduos positivos, depois temos a linha que indica a taxa de positividade. E vemos que Cabo Delgado tem mantido uma taxa de positividade nas amostras testadas que é relativamente alta e acima da média nacional desde o início. O próximo, por favor. Aqui apresentamos
uma análise daquilo que está a acontecer na cidade de Pemba neste mês de junho, onde já temos até agora 65 casos e temos também uma taxa de positividade nos indivíduos que nós testamos, que é aproximadamente 2 vezes aquilo que vemos na média nacional. O próximo, por favor. Aqui apresentamos, então, a distribuição por idade e por sexo. Então, vemos também que aproximadamente 1/3 dos nossos casos na cidade de Pemba são em mulheres. Temos também, principalmente, uma dominância do grupo etário dos 15 aos 59 anos de idade, similarmente àquilo que vemos a nível nacional. E em termos de sintomatologia também temos aproximadamente metade dos casos assintomáticos e metade dos casos com sintomatologia, principalmente uma sintomatologia leve. O próximo, por favor. Queria aproveitar para fazer uma atualização sobre o que está a acontecer no acampamento de Afungi. Nós tínhamos ainda, até a semana passada, um caso positivo no acampamento de Afungi em isolamento. Este caso já teve alta, portanto, ele teve 2 resultados negativos no teste de PCR, portanto, este era o último caso positivo em isolamento no acampamento de Afungi. Nós instalamos naquele acampamento uma vigilância sentinela permanente nos grupos de maior risco dentro do acampamento. Os testes que temos realizado até agora neste grupo de sentinela foram todos negativos e, portanto, neste momento, o maior perigo para o acampamento da Afungi é a importação de casos para dentro do acampamento. Portanto, é fundamental que este protocolo de prevenção e controle de infecção que está implementado, que este protocolo seja mantido com muito rigor. Portanto, o surto no acampamento da Afungi está controlado e o acampamento em Afungi já não tem nenhum caso de Covid lá dentro do acampamento. Aqui apresentamos os dados da província de Nampula e vemos também no gráfico em cima, onde tem uma barra azul, que é o número de indivíduos testados, a barra cor-de-rosa, o número de indivíduos que são positivos, e depois a linha, onde é apresentado a taxa de positividade. Portanto, aqui nós, mais uma vez, vemos que a taxa de positividade na província de Nampula é alta, ela é 3,5 vezes a média nacional, portanto, nós, entre os indivíduos que estamos a testar, estamos a encontrar muitos positivos. A sintomatologia também é aproximadamente metade de indivíduos assintomáticos e metade de indivíduos com sintomatologia, principalmente sintomatologia ligeira, e o grupo etário também que domina a epidemia é o grupo dos 15 aos 59 anos de idade. O próximo, por favor. Vamos fazer uma atualização rápida sobre o que está a acontecer no inquérito seroepidemiológico. Este inquérito foi lançado no dia 17 de junho e foi lançado em 3 locais diferentes da cidade. Contamos com a grande colaboração das autoridades locais. Aqui nessas fotografias podem ver o secretário de Estado, o governador e o presidente do município no lançamento deste inquérito seroepidemiológico. E o próximo slide, por favor. Então, este inquérito seroepidemiológico abrange zonas geográficas da cidade de Nampula e abrange vários grupos populacionais, incluindo profissionais de saúde, transportadores, vendedores nos mercados, agentes da lei e ordem e agregados familiares também nos bairros da cidade de Nampula. O inquérito está a correr conforme os planos e até ontem o grau de implementação deste inquérito era de aproximadamente 25%. Portanto, nós iremos continuar a atualizar sobre como é que este inquérito está a decorrer e esperamos que o inquérito, então, no final, vai nos dar uma informação sobre qual é realmente a extensão da epidemia e da transmissão do coronavírus na cidade de Nampula. O próximo, por favor. Queria terminar com as mensagens-chave desta análise epidemiológica semanal.
O número de casos de Covid-19 no mundo cresce a um ritmo inquietante. No nosso continente, incluindo na África Austral, o pico da epidemia ainda não foi atingido. A segunda mensagem é que as cidades de Nampula e Pemba registram um padrão de transmissão comunitária. O número de casos nessas cidades pode continuar a subir nos próximos dias, pois o impacto da intensificação das medidas de prevenção pode levar algumas semanas a fazer-se sentir. Este vírus tem um período de incubação que pode ir até 14 dias, portanto, cortar a transmissão do vírus pode levar algum tempo e as medidas de prevenção que estão a ser intensificadas nestes locais podem levar algum tempo a se fazer sentir na curva epidemiológica. A terceira mensagem é que há um crescente número de distritos do nosso país onde começam a ser detectados casos de Covid-19. Neste momento, nós temos cerca de 1/3 dos distritos do nosso país que já registraram pelo menos um caso de Covid-19, e isto indica um alastramento geográfico da epidemia, e este alastramento geográfico da epidemia, com uma mistura de epidemias em zonas urbanas e casos em zonas rurais, pode necessitar de um aumento da complexidade da nossa resposta nacional. Muito obrigado pela atenção.